E aí, pessoal, tem dias que a gente acha que já viu de tudo, né? Mas a vida? A vida sempre dá um jeito de surpreender. E a história que eu vou contar hoje é daquelas que fazem a gente parar e pensar. Pensar de verdade. Sobre como a gente trata os outros, sobre o que a gente julga só pela aparência e sobre como, às vezes, um gesto de humildade pode ser mais poderoso que qualquer grito. Tudo começou numa tarde de terça-feira, daquelas bem normais em São Paulo. Céu cinzento, um mormaço que não decidia se virava calor ou chuva. Era um dia de folga, um dia raro na vida de um dos homens mais famosos do planeta. Cristiano Ronaldo estava no Brasil, não para evento, não para jogo, não para publicidade. Ele estava aqui de férias, um tempo para ele. E ele tinha uma ideia fixa na cabeça. Uma vontade que para a gente pode parecer simples, mas para ele era quase um luxo. Sentir o Brasil de verdade. Ele estava cansado daquela bolha dourada, sabe? Hotéis 5 estrelas, carros blindados, seguranças por todo lado. Ele comentou com um amigo brasileiro que sentia falta de andar na rua, de ver gente de verdade, de comer uma comida simples sem que alguém analisasse cada garfada. Ele queria a experiência real, sem filtro, sem holofote. E foi isso que ele decidiu fazer. Ele saiu do hotel, sozinho. Deixou o celular caro, o relógio de luxo, tudo para trás. Vestiu o disfarce mais simples e eficiente do mundo. Um moletom cinza com capuz, um boné preto sem marca nenhuma, óculos escuros e uma calça jeans comum. Ninguém, absolutamente ninguém, diria que aquele cara, caminhando de um jeito discreto pela calçada, era o Cristiano Ronaldo. Ele parecia só mais um na multidão, e era exatamente isso que ele queria. Ele pegou um carro de aplicativo, pediu para descer perto de um shopping na Zona Leste. Não era um desses shoppings chiques da Faria Lima, não. Era um shopping popular, de bairro. Aquele lugar que todo mundo vai para resolver a vida, pagar uma conta, comprar uma capinha de celular e, claro, comer na praça de alimentação. E era para lá que ele estava indo. Quando ele entrou no shopping, deu para ver no rosto dele um misto de curiosidade e alívio. Ele olhava tudo. As lojas de departamento com as promoções gritando nas vitrines, as crianças correndo, os casais de namorados dividindo um açaí. Ele caminhava devagar, absorvendo cada detalhe. O som das conversas, a música pop vazando de uma loja de roupas, o cheiro de pipoca doce misturado com o de pastel frito. Era o Brasil pulsando ali, na sua forma mais pura e caótica. Ele subiu a escada rolante até a praça de alimentação. E ali, o cenário era ainda mais vivo. Uma confusão organizada de gente, mesas de plástico, bandejas coloridas e o barulho de 1000 conversas ao mesmo tempo. Ele parou por um instante, só observando. Tinha de tudo ali. Executivo de gravata comendo um PF rápido, estudante com fone de ouvido, mãe tentando fazer o filho comer. E ele, no meio de tudo aquilo, se sentia invisível. E ele amou essa sensação. Depois de dar uma volta, ele tomou uma decisão. Olhou todas as opções, as redes de fast food famosas, a comida japonesa, a pizzaria, mas ele escolheu a lanchonete mais cheia de todas. Aquela que tinha a maior fila. Um lugar simples, com um letreiro meio antigo, que vendia sanduíches e sucos. Ele pensou: se tem fila é porque é bom, e é aqui que eu vou. Ele entrou na fila, como qualquer outra pessoa, de cabeça baixa, mas com os olhos atentos. Ele via as pessoas na sua frente pedindo, o jeito que elas falavam, as gírias. Ele estava estudando, aprendendo. Era como se ele fosse um antropólogo disfarçado, explorando uma cultura nova. E por alguns minutos, funcionou. Ele era só mais um cara normal, esperando sua vez de pedir um sanduíche numa tarde qualquer. Ele não fazia ideia de que em poucos minutos, aquela experiência que ele tanto buscou ia se transformar num pesadelo. Um pesadelo que o Brasil e o mundo inteiro iriam assistir, ao vivo e a cores. E tudo estava prestes a começar por causa de um simples pedido de lanche.
A fila andava devagar. A cada pessoa que era atendida, a tensão no balcão parecia aumentar. E o epicentro dessa tensão tinha nome e sobrenome, ou melhor, um crachá pendurado no peito: Bruno. O garçom, ou melhor, o atendente do balcão, era um rapaz de uns 30 e poucos anos, com uma expressão permanentemente cansada e irritada. Dava para ver que ele não estava num dia bom. Talvez não estivesse numa semana boa ou num ano bom. Ele batia os copos com força, respondia aos clientes de forma monossilábica e suspirava a cada novo pedido como se estivessem pedindo um rim dele. Cristiano observava tudo aquilo. Ele não julgava, ele pensava no que levaria uma pessoa a estar tão infeliz no trabalho. O salário baixo? A pressão do chefe? Problemas em casa? Ele tentava entender, mas a empatia dele estava prestes a ser testada de um jeito que ele nunca imaginou. Finalmente, chegou a vez dele. Ele se aproximou do balcão, tirou o capuz, mas manteve os óculos e o boné. Ele olhou para o cardápio amassado e engordurado e com aquele sotaque português carregado, mas falando baixo e de forma educada, ele disse: "Boa tarde, eu queria um x-tudo, por favor, e um sumo de laranja." A palavra sumo foi o gatilho. Bruno, o atendente, parou o que estava fazendo. Levantou a cabeça devagar, com um sorriso de deboche no rosto. Ele olhou para Cristiano de cima a baixo, reparou no moletom simples, no jeito gringo de falar, e ali ele decidiu que aquele seria o alvo da sua frustração do dia. "Sumo?" Bruno repetiu a palavra em voz alta, rindo. "Aqui não é Portugal, não, meu patrão. Aqui é suco, S-U-C-O. Ou vai querer que eu desenhe?" Algumas pessoas na fila riram baixinho, constrangidas. Cristiano sentiu o rosto esquentar, mas manteve a calma. Ele era um atleta profissional, treinado para lidar com a pressão de 100.000 pessoas vaiando. Não seria um atendente mal-humorado que o tiraria do sério. Ele respirou fundo e respondeu, ainda educado: "Desculpe, um suco de laranja então, por favor." Mas a grosseria de Bruno só estava começando. Ele virou para a cozinha e gritou: "Um x-tudo pro gringo aqui e um sumo." Ele fez questão de gritar a última palavra, olhando para os colegas e piscando, como se estivesse fazendo a piada do século. Ronaldo apenas esperou em silêncio. Ele podia ter ido embora, podia ter falado quem ele era, podia ter feito um escândalo, mas ele não fez nada disso. Ele queria entender até onde aquilo iria. Ele estava vivendo o Brasil real, e às vezes o Brasil real pode ser bem cruel. O lanche ficou pronto. Bruno pegou o prato com uma má vontade visível. O sanduíche estava montado de qualquer jeito, com o queijo escorrendo para fora, a alface murcha. Ele praticamente jogou o prato no balcão. Depois, pegou um copo, encheu de refrigerante de laranja de máquina e, quando foi entregar para o Cristiano, ele tropeçou. De propósito. O copo virou e o líquido laranja, grudento e gelado, se espalhou por todo o balcão, molhando a bandeja e a manga do moletom do Cristiano. Bruno não pediu desculpas. Ele olhou para a bagunça, depois olhou para Cristiano com um desprezo palpável e disse: "Opa, olha a sujeira que você fez. Pega um guardanapo ali e limpa, rápido, que a fila está andando." Aquilo foi a gota d'água. Não para o Cristiano, que continuava em um estado de choque silencioso, mas para as pessoas ao redor. O silêncio na fila ficou pesado. Todo mundo tinha visto que foi de propósito. E foi nesse exato momento que a história mudou de rumo, porque alguém ali não ia deixar aquilo passar em branco. Alguém com um celular na mão, que sabia exatamente quem estava sendo humilhado. E essa pessoa começou a gravar. É inacreditável pensar nisso, né? Um dos maiores ídolos do esporte mundial, parado, sendo mandado limpar a sujeira que um atendente fez de propósito. Sendo humilhado na frente de todo mundo, só por causa do sotaque, da roupa simples. Isso faz a gente se perguntar: quantas vezes a gente já não viu uma cena parecida e ficou quieto? Quantas vezes o preconceito acontece bem na nossa frente e a gente desvia o olhar?
Se você já presenciou algo assim e se sentiu impotente, deixa um comentário aqui embaixo. E se você acha que essa história vai acabar com o garçom se dando bem, se prepara, porque a virada de jogo está só começando. Então, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Enquanto Cristiano, em um silêncio que gritava mais do que qualquer ofensa, pegava um punhado de guardanapos de papel e começava a limpar o suco grudento do balcão, a alguns metros dali, a engrenagem da justiça digital já estava girando. E ela era movida por um fã de 10 anos. O nome dele era Léo, um menino magrinho, com uma camisa de time de futebol, não era do Real Madrid, nem da Juventus, era do time do bairro dele, o que tornava tudo ainda mais poético. Ele estava com a mãe, Carla, esperando para lanchar depois de uma consulta médica. Léo era fanático por futebol. Ele não só assistia aos jogos, ele vivia aquilo. Ele conhecia a escalação de times que a maioria de nós nunca ouviu falar. E ele conhecia cada detalhe do rosto dos seus ídolos. Desde o momento em que Cristiano entrou na fila, Léo ficou paralisado. Ele cutucou a mãe e sussurrou: "Mãe, olha, é ele! É o Cristiano Ronaldo!" Carla olhou, viu um cara de moletom e boné e respondeu com aquele ceticismo de mãe: "Que Cristiano, filho, para de ver coisa." Mas Léo sabia, ele reconheceu o jeito de andar, o formato do rosto, a pinta perto da boca. Era ele, não havia dúvida. E quando a humilhação começou, Léo sentiu um nó na garganta. Ver seu herói, o cara que ele via fazer gols impossíveis na TV, sendo tratado daquele jeito, foi como um soco no estômago. Ele não pensou duas vezes, pegou o celular da mãe, abriu a câmera e começou a filmar. Discretamente, fingindo que estava jogando. Ele filmou o deboche do sumo, a grosseria, e pegou em close o momento exato em que Bruno, o atendente, derramou o refrigerante de propósito. A câmera tremia um pouco, mas a imagem era clara. A injustiça estava documentada. A mãe dele, Carla, não reconheceu o jogador, mas reconheceu a falta de respeito. Ela era uma mulher simples, trabalhadora, que ensinava para o filho que todo mundo merece ser tratado com educação. Ver aquela cena foi demais para ela. Ela se aproximou do balcão e, com a voz firme, disse para o Bruno: "Moço, qual é o seu problema? Custa tratar o cliente com respeito? Todo mundo viu o que você fez." Bruno virou para ela, com os olhos injetados de raiva. A frustração dele agora tinha um novo alvo. "Ih, senhora, vai defender vagabundo agora? Não se mete onde não é chamada. Se não gostou, a porta da rua é serventia da casa." A tensão explodiu. Outras pessoas na fila começaram a murmurar. "Que absurdo", disse uma senhora. "Vou chamar a gerência", falou um rapaz. O clima ficou pesado, hostil. Cristiano, no meio de tudo isso, pegou sua bandeja com o lanche frio, já sem o suco, pagou em dinheiro para não ter que usar o cartão e se afastou. Ele não queria ser o centro daquela confusão. Ele encontrou uma mesinha vazia no canto mais afastado da praça de alimentação. Sentou-se ali, sozinho. Tirou os óculos escuros e, por um instante, o mundo pôde ver o olhar dele. Não era um olhar de raiva, era um olhar de profunda decepção. Uma tristeza que parecia dizer: "Então é isso? É assim que as pessoas se tratam?" Ele abriu o sanduíche e deu uma mordida. Frio, sem gosto, mas ele comeu. Em silêncio. Enquanto ele comia, Léo, o menino, ainda filmava de longe. E ele não só filmava, ele enviou o vídeo para o grupo de WhatsApp da família. O tio dele, que estava no grupo, viu o vídeo, ficou chocado e postou no Twitter com a legenda: "Inacreditável! Garçom humilha o que parece ser o CR7 num shopping na ZL. Alguém confirma?" Foi como acender um fósforo num rastro de pólvora. O vídeo, com menos de 1 minuto, começou a ser compartilhado freneticamente, de um grupo para o outro, do Twitter para o Instagram. Em menos de 10 minutos, já estava em páginas de fofoca, em perfis de fãs de futebol.
A imagem de Cristiano Ronaldo, um ícone global, limpando um refrigerante derramado de propósito por um atendente de lanchonete, era forte demais para ser ignorada. E enquanto a internet começava a pegar fogo, Cristiano continuava ali, sozinho na sua mesa, terminando seu lanche frio. Ele ainda não sabia, mas sua tentativa de ser anônimo tinha acabado de uma forma espetacular. O Brasil real que ele queria conhecer tinha se revelado, e agora o mundo inteiro estava prestes a bater na porta daquela lanchonete. Enquanto o furacão digital ganhava força do lado de fora, lá dentro da praça de alimentação, um tipo diferente de reconhecimento estava prestes a acontecer. Não vinha de um fã com um smartphone de última geração, mas de um homem simples, com as mãos calejadas de trabalho e um olhar que já viu muita coisa nessa vida. Seu João era o nome dele. Um senhor de quase 60 anos, funcionário da equipe de limpeza do shopping. Ele passava o dia inteiro com seu carrinho, empurrando um rodo, limpando o chão que milhares de pessoas sujavam sem nem perceber. Ele era uma daquelas pessoas invisíveis que fazem o mundo funcionar. Ele estava varrendo perto da lanchonete quando a confusão com a Carla aconteceu, mas preferiu não se meter. Já tinha visto muita grosseria naquele balcão. Mas algo no homem de moletom chamou sua atenção. O jeito quieto, a postura. Mesmo humilhado, ele não se curvava. Havia uma dignidade ali que não combinava com a situação. Seu João era um apaixonado por futebol das antigas. Ele viu Pelé jogar, viu Zico, Sócrates. E, claro, acompanhava o futebol europeu. Ele não tinha TV a cabo em casa, mas via os melhores momentos nos telejornais, no seu celularzinho antigo com a tela trincada. Ele ficou observando de longe o homem sentado sozinho, e quanto mais olhava, mais uma certeza se formava em sua mente. Não podia ser, mas parecia tanto. O queixo, o nariz, o jeito de mastigar. Ele largou a vassoura e, com o coração batendo um pouco mais forte, decidiu arriscar. Ele caminhou lentamente até a mesa do Cristiano. Chegou ao lado dele, esperou ele terminar de mastigar e perguntou baixinho com um respeito que contrastava brutalmente com a cena anterior. Com licença, meu jovem. Desculpa a ousadia. Mas o senhor é o Ronaldo, não é? O jogador. Cristiano levantou o olhar. Ele viu a sinceridade nos olhos daquele senhor. Viu o crachá de serviços gerais. Viu as mãos de um trabalhador. E pela primeira vez naquela tarde, ele sentiu uma conexão humana de verdade. Ele abriu um sorriso discreto, um sorriso cansado, e apenas acenou com a cabeça. Um sim silencioso. Os olhos de seu João se encheram d'água. Ele não conseguiu falar nada por uns segundos. Depois gaguejou. Meu Deus, eu sabia. Eu disse para mim mesmo, é ele. Meu filho é seu fã número 1. O que aquele rapaz fez com o senhor foi uma vergonha para o nosso país. Cristiano estendeu a mão e apertou a de seu João. O senhor é um homem bom, obrigado. Aquela pequena cena, aquele gesto de reconhecimento e respeito, foi o verdadeiro ponto de virada. Seu João sentiu que não podia deixar aquilo assim. Ele pediu licença e correu, o mais rápido que suas pernas permitiam, em direção à sala da administração do shopping. Ele não sabia do vídeo, não sabia da internet. Ele só sabia que uma injustiça enorme tinha acontecido, e a gerente precisava saber. Ele chegou na administração ofegante. A secretária tentou barrá-lo, mas ele insistiu. É uma emergência, ele dizia. A gerente, uma mulher chamada Silvia, ouviu a comoção e saiu da sua sala com cara de poucos amigos. O que está acontecendo aqui, João? Doutora Silvia, é o Cristiano Ronaldo. Ele está lá na praça de alimentação. E o Bruno da lanchonete. Ele humilhou o homem, jogou suco nele. Silvia olhou para ele com incredulidade. Você bebeu, João? Mas nesse exato momento, o celular dela começou a vibrar sem parar. Eram mensagens no grupo de lojistas do shopping.
E todas vinham com o mesmo link, o link do vídeo. Ela abriu, e seu rosto ficou branco. Ela viu a cena, o deboche, o suco derramado, e viu o rosto do homem de moletom. Mesmo com o boné, era inconfundível. Era ele. O pânico se instalou. Ela não pensava na humilhação. Ela pensava no processo milionário, na mancha na reputação do shopping, na crise de imagem. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, já pegando o telefone para ligar para o dono da franquia da lanchonete. Do lado de fora da sala dela, a realidade já era outra. O burburinho na praça de alimentação tinha mudado. As pessoas não cochichavam mais sobre a grosseria do atendente. Elas olhavam para seus celulares, chocadas, e depois olhavam para a mesa no canto, onde Cristiano terminava seu lanche. A ficha estava caindo para todo mundo, e o som das notificações de notícias nos celulares começou a ecoar por todo o ambiente. O anonimato tinha acabado. A verdade tinha vindo à tona. E o inferno de Bruno estava apenas começando. A verdade sempre aparece, não é mesmo? Às vezes, de um jeito inesperado. E essa história mostra que um ato de desrespeito pode ter consequências gigantescas. Se você acredita que a verdade e o respeito têm que andar juntos, clica no botão de gostei aqui embaixo. E não saia daí, porque a reação do Cristiano e o desfecho dessa confusão toda vão te surpreender. Se inscreve para não perder a parte final. O clima na praça de alimentação mudou da água para o vinho em questão de segundos. Onde antes havia indiferença, agora havia um silêncio chocado, seguido por um alvoroço crescente. As pessoas começaram a se levantar de suas mesas, não de forma agressiva, mas curiosa, tentando ver com os próprios olhos se era verdade. Os celulares que antes filmavam discretamente, agora estavam todos apontados para a mesma direção, como um campo de girassóis digitais. Cristiano sentiu a mudança no ar. Ele viu os olhares, ouviu os sussurros que agora diziam seu nome. Ele suspirou. A experiência tinha acabado. Ele pegou os restos do seu lanche, colocou na bandeja e se levantou. Ele não ia fugir. Ele ia sair dali do mesmo jeito que entrou, caminhando. Mas no momento em que ele se levantou, o caos se instalou. A gerente, Silvia, desceu correndo as escadas da administração, com o dono da franquia da lanchonete logo atrás. Ele era um homem de meia idade, suando frio, com a camisa amarrotada. Os dois correram na direção de Cristiano, abrindo caminho entre as pessoas. Senhor Ronaldo! Senhor Ronaldo, por favor, espere! Gritava a gerente, desesperada. Eles chegaram na frente dele, ofegantes. O dono da lanchonete tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele gaguejava. Senhor, a gente... Por favor, mil desculpas. Eu não sei o que deu nesse rapaz. Ele será punido, eu garanto. Foi nesse momento que Bruno, o atendente, apareceu. Ele foi empurrado para frente pelo seu chefe. Ele estava pálido. O ar de superioridade tinha desaparecido, substituído por um medo infantil. Ele olhou para o Cristiano e tentou se justificar, com a voz trêmula. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que era o senhor. Foi uma brincadeira de mau gosto, eu peço perdão. Eu tenho família, seu moço. Mas a mentira dele foi cortada no ato. Léo, o menino de 10 anos, junto com sua mãe, Carla, se aproximou. Com a coragem que só as crianças e os justos têm, ele levantou o celular e disse em voz alta: Você está mentindo, eu filmei tudo. Você foi grosso com ele antes de saber quem ele era. Você humilhou ele porque quis, e ele apertou o play. O som do vídeo ecoou no silêncio da multidão. A voz de Bruno, debochada. Aqui não é Portugal não, meu patrão. E depois, o som do refrigerante sendo derramado. A prova estava ali, irrefutável. O garçom desmoronou. Colocou as mãos no rosto, sem ter para onde correr. A multidão, que antes estava apenas curiosa, agora soltava vaias e gritos de sem vergonha. Mas Cristiano levantou a mão, pedindo silêncio. E, incrivelmente, todos se calaram.
Ele olhou para a gerente, para o dono da lanchonete e, por último, para Bruno, o atendente que o havia humilhado. E então ele falou, com a voz calma, mas com um peso que calou a praça de alimentação inteira. Eu não quero suas desculpas, disse ele olhando nos olhos de Bruno. Porque suas desculpas são só porque você descobriu quem eu sou. Se eu fosse um trabalhador qualquer, um pai de família voltando para casa, um estudante, você não estaria aqui se desculpando. Você teria continuado o seu dia, e eu teria ido embora com essa humilhação. Ele fez uma pausa, olhou para a multidão ao redor e continuou com a voz ganhando força. O problema não é o que você fez comigo, é o que você, e talvez muitos outros, fazem todos os dias com pessoas que não têm uma câmera para se defender. Pessoas que vestem uma roupa simples e são julgadas, pessoas que têm um sotaque diferente e são ridicularizadas. Ele se virou para o dono da lanchonete e para a gerente. Então não, eu não quero um pedido de desculpas. Eu quero que vocês garantam que nenhum outro ser humano, seja ele quem for, passe pelo que eu passei hoje neste lugar. Que nenhum trabalhador, vestido de forma simples, seja tratado como lixo. Quando ele terminou de falar, um aplauso começou. Tímido no início, mas que cresceu e tomou conta de todo o ambiente. Não era um aplauso para a celebridade, era um aplauso para a mensagem, para a dignidade, para a verdade que ele tinha acabado de expor. O dono da lanchonete, percebendo que não havia outra saída, virou-se para Bruno e disse na frente de todo mundo: Bruno, você está demitido, por justa causa. Pode ir no RH amanhã. Cristiano não esboçou nenhuma reação. Não havia satisfação em seu rosto, apenas um cansaço profundo. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída, com a multidão abrindo um corredor para ele passar. Ele não precisou de seguranças. O respeito das pessoas, conquistado naqueles poucos minutos, era sua maior proteção. Cristiano caminhou para fora do shopping e mergulhou de volta na normalidade da rua. O sol já estava mais fraco, o fim de tarde chegava. Ele não olhou para trás, não havia gritos, não havia autógrafos, apenas um rastro de silêncio e reflexão. Ele entrou no primeiro táxi que viu e partiu, deixando para trás um shopping em colapso, uma carreira destruída e uma lição que ecoaria por muito tempo. Aquela noite, ele não foi para a festa, não deu entrevista. Ele ficou quieto. Mas o silêncio dele nas redes sociais foi quebrado no dia seguinte. Ele não postou uma foto no iate, nem um vídeo treinando. Ele postou uma imagem simples, com fundo preto e letras brancas. Uma única frase: respeito não se pede, se pratica, e todos, sem exceção, merecem. A postagem viralizou em minutos, milhões de curtidas, compartilhamentos e comentários. A hashtag respeito. Se pratica tomou o lugar de Ronaldo humilhado. A narrativa tinha mudado. Não era mais sobre a vítima famosa, era sobre o princípio universal do respeito. Mas Cristiano Ronaldo não parou por aí. Ele é um homem de ação. Palavras são importantes, mas atitudes transformam. 2 semanas depois, sua assessoria de imprensa anunciou a criação de um projeto inovador. Não era um instituto com seu nome, não era uma fundação para limpar sua imagem. Era algo muito mais prático e direto. Ele criou o Projeto Recomeço, um fundo financiado inteiramente por ele, dedicado a oferecer bolsas de estudo e cursos de capacitação profissional gratuitos para garçons, atendentes e outros profissionais que trabalham com o público e vivem em situação de vulnerabilidade social. O objetivo não era só ensinar a servir um prato, mas a desenvolver inteligência emocional, gestão de conflitos e, acima de tudo, a importância do respeito mútuo. A primeira turma do projeto foi inaugurada em um centro comunitário, na mesma Zona Leste onde tudo aconteceu. E a imprensa ficou chocada ao descobrir quem era um dos primeiros inscritos, aceito após um processo de seleção e uma carta de arrependimento sincero: Bruno, o ex-atendente. Cristiano não só o perdoou, como lhe deu uma chance real de ser uma pessoa melhor. Ele disse em uma nota:
Acredito na recuperação, não na destruição de um ser humano. E assim, a história se fecha. Não com vingança, mas com redenção. Não com ódio, mas com educação. Essa história toda, que parece um roteiro de filme, aconteceu num piscar de olhos, mas deixou marcas profundas. Ela nos força a olhar no espelho. E a gente se pergunta: quantos Brunos frustrados existem por aí, descontando suas dores em quem parece mais fraco? E mais importante, quantos Ronaldos anônimos são humilhados todos os dias, em filas de banco, em postos de saúde, em pontos de ônibus, e ninguém vê, ninguém filma, ninguém defende? O preconceito não mora só nos grandes atos de ódio. Ele vive nos pequenos gestos de desprezo do dia a dia, na piada com o sotaque, no olhar de cima a baixo para a roupa de alguém, na impaciência com quem parece mais simples. O que aconteceu naquele shopping não foi um ataque a uma celebridade. Foi um reflexo de uma sociedade que muitas vezes esquece o básico. E Cristiano Ronaldo, com sua atitude, nos lembrou disso. Ele nos lembrou que dignidade não tem preço, não tem classe social e não depende da roupa que você veste. Então, da próxima vez que você vir uma cena de desrespeito, por menor que seja, lembre-se desta história. Lembre-se que o seu silêncio pode ser cúmplice, mas a sua atitude pode ser a semente de uma mudança. Se você também acredita que o respeito é o mínimo, que é a base de tudo, faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Deixe aqui nos comentários a hashtag #RespeitoSePrática. E claro, se inscreva no canal, porque histórias como essa nos fazem pensar e, quem sabe, nos tornam pessoas um pouco melhores. E aí, pessoal? Se você chegou até aqui, se você acompanhou cada segundo dessa história, eu tenho certeza que ela mexeu com você. Não tem como ser diferente. Porque o que a gente viu não foi só uma história sobre o Cristiano Ronaldo. Foi um espelho. Um espelho gigante, colocado bem na nossa frente, refletindo o melhor e principalmente o pior da nossa sociedade. Sabe aquele nó na garganta? Aquela mistura de raiva, de tristeza e de uma pontinha de vergonha? É esse o sentimento. Porque, no fundo, a gente sabe que essa história, apesar de ter um protagonista mundialmente famoso, é assustadoramente comum. O X da questão, a grande ferida que essa história cutuca, não é o fato de um garçom ter sido grosso com um cliente. É o porquê. O Bruno não maltratou o Cristiano Ronaldo, o ídolo. Ele maltratou o homem de moletom cinza, de boné, com sotaque de fora. Ele maltratou a aparência. Ele julgou o livro pela capa, e a capa, para ele, parecia simples demais, comum demais, qualquer um demais. E é aí que mora o perigo. É aí que o preconceito se revela na sua forma mais pura e diária. Quantos de nós já não passamos por isso, ou vimos alguém passar? Aquela vendedora que te ignora na loja porque você não está vestido com roupa de marca. Aquele segurança que te segue no supermercado só pela cor da sua pele. Aquele olhar torto que a gente recebe num restaurante mais chique. Aquela piadinha com o nosso sotaque se a gente vem do norte, do nordeste, do sul. Isso não é ficção. Isso é a vida real para milhões de brasileiros, todos os dias. A única diferença é que essas pessoas não têm milhões de seguidores para contar a história delas. O grito delas é silencioso. E é por isso que a atitude do Cristiano Ronaldo foi tão gigante. Pensa comigo, ele podia ter feito tantas coisas. Podia ter tirado os óculos na hora e gritado: "Você sabe com quem você está falando?" Podia ter chamado o gerente, feito um escândalo, processado todo mundo e saído dali como o coitadinho. Mas ele não fez isso. E a lição que ele nos dá aqui é uma aula de inteligência emocional e de caráter. Primeiro, o silêncio. O silêncio dele, enquanto limpava o suco, não era de um covarde. Era o silêncio de quem observa, de quem processa, de quem tem uma força interior tão grande que não precisa explodir para se afirmar. Ele absorveu o golpe. Ele sentiu a dor da humilhação na pele, a mesma dor que um trabalhador anônimo sentiria.
e isso deu a ele uma autoridade moral que nenhum grito daria. Segundo, a fala. Quando ele finalmente falou, ele não atacou o Bruno. Ele não disse, você é um lixo. Ele elevou a conversa. Ele pegou um problema pessoal e transformou numa questão universal. Ele disse, o problema não é o que você fez comigo, é o que isso representa. Ele falou por todos. Ele usou a plataforma dele não para se vingar, mas para defender quem não tem voz. Isso é ser um líder de verdade. E terceiro, e mais importante de tudo, a ação. Porque falar é bom, mas fazer é o que muda o jogo. Ele não foi para casa postar uma foto de vingança. Ele criou o Projeto Recomeço. Ele não só perdoou o cara que o humilhou, como deu a ele uma chance de ser melhor. Gente, isso é quebrar o ciclo do ódio. É responder à escuridão com um fósforo de esperança. É ensinar que a gente não combate o erro com mais erro, mas com oportunidade, com educação. E a gente? O que a gente faz com essa história toda? A gente só assiste e fala, nossa, que legal da parte dele? Não. A gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa correria do dia a dia. A lição aqui é que todos nós temos o poder de ser o cristiano nessa história, não no sentido de ser famoso, mas no sentido de ter a postura correta. A gente pode escolher não revidar uma grosseria no trânsito com outra pior ainda. A gente pode escolher ter paciência com o atendente de telemarketing, que está só fazendo o trabalho dele. A gente pode escolher dar um bom dia, sincero para o porteiro, para o gari, para a moça da limpeza. E talvez o mais difícil, a gente tem que se perguntar, quantas vezes a gente não é um pouco Bruno, mesmo sem querer? Quantas vezes a gente já não julgou alguém pela roupa, pelo jeito de falar, pelo carro que dirige? Quantas vezes a gente já não foi impaciente com um garçom porque a nossa comida demorou, sem saber que ele talvez esteja num turno de 12 horas, com problemas em casa, ganhando um salário que mal paga as contas? Essa história nos chama para um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que cada pessoa que cruza o nosso caminho está travando uma batalha que a gente não sabe nada a respeito. O seu João, o funcionário da limpeza, também nos ensina. Ele, na sua simplicidade, com seu celular de tela trincada, foi o primeiro a oferecer o que o cristiano mais precisava: respeito. Ele não viu o dinheiro, ele viu o ser humano. E o Léo, o menino de 10 anos? Ele nos ensina que a gente não precisa ser grande para fazer a coisa certa. Ele usou a ferramenta que tinha na mão para expor uma injustiça. Ele não ficou quieto. Então, a mudança começa assim. Começa com a gente sendo mais seu João e mais Léo no nosso dia a dia. Começa quando a gente decide tratar todo mundo, absolutamente todo mundo, com o mínimo. E o mínimo, como o próprio Cristiano disse, é o respeito. Respeito é a coisa mais barata do mundo, não custa nada para dar, mas é o presente mais valioso que alguém pode receber. É a base de tudo. Sem respeito, não existe diálogo, não existe sociedade, não existe humanidade. Essa história doeu, mas foi uma dor necessária, uma dor que cura, que nos faz acordar e perceber que a gente pode ser melhor, individualmente e como nação. E essa mudança não começa no Congresso, não começa nos grandes discursos, começa na fila do pão, começa na mesa da lanchonete, começa aqui, agora, com a gente. E se essa reflexão, se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que a gente pode construir um mundo onde o respeito não seja exceção, e sim a regra, então me ajuda a espalhar essa mensagem. Primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo. O seu gostei não é só um número. Ele mostra para a plataforma que esse é um conteúdo importante e que mais pessoas precisam assistir. Segundo, compartilha. Pega o link e manda naquele grupo da família, dos amigos do trabalho, do futebol. Às vezes, uma história como essa é tudo que alguém precisa ouvir para mudar uma atitude. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque a gente precisa continuar tendo essas conversas que fazem a gente pensar e evoluir. Por último,
E o mais importante de tudo, eu quero te ouvir. Usa a força dos comentários e escreve aqui embaixo a hashtag que virou o símbolo dessa jornada. Respeito se pratica. Vamos inundar os comentários com essa frase, para a gente nunca mais esquecer que respeito não é só uma palavra bonita. É uma ação diária, é uma escolha. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Um abraço forte e a gente se vê na próxima.